une tornando um corpo só. Dois se faz um corpo. Assim, o Senhor, ele se torna um corpo com o seu povo. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, para o Senhor, nós nos tornamos um corpo só com o Senhor Jesus, onde nós fazemos parte do corpo, juntamente com os demais, e o Senhor é a cabeça, formando um corpo. Quando há infidelidade, assim tanto no casamento espiritual e eterno, como no casamento físico, quando há infidelidade, quando a esposa trai o esposo, essa carne, que é uma carne só, se desliga, deixando o esposo sozinho. E a esposa se vai, porque quebrou a aliança no casamento, cometendo adultério. Tanto no casamento espiritual e eterno, como no casamento físico. Pois o casamento físico é uma sombra do casamento espiritual e eterno entre o Senhor, nosso Deus, e o seu povo. Então, eu vou seguir lendo aqui o versículo, a parte final do versículo 8. Mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Está falando aqui tanto de Israel como de Judá. Ambos os povos, as duas tribos, ou seja, que estavam divididas, as 12 tribos, se prostituíram. E o que ele estava praticando? O que esse povo estava fazendo? Vamos continuar a leitura, verso 9. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. Adoração de imagens. Quando nós adoramos imagem, nós estamos sendo infiel e adulterando contra o Senhor Jesus Cristo. Porque nós fizemos uma aliança com Ele. Então, a nossa vida foi entregue a Ele. Há um compromisso que deve ser cumprido entre o esposo e a esposa, entre a esposa e o esposo. Assim, da mesma forma no casamento físico. Quando há um casamento, ambos se comprometem um ao outro, tanto o esposo para com a esposa, fidelidade até a morte, como a esposa para o esposo, fidelidade até que a morte o separe. Isso falando do casamento físico. No casamento espiritual e eterno, entre o Senhor e a sua igreja, não é diferente. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele e passamos a viver no pecado, a aliança é quebrada. E há então a necessidade de retornar, reconhecer e retornar para a presença do Senhor. Amém? Vamos ler aqui mais um texto. Glória a Deus. O versículo 13 está escrito assim: somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. O Senhor está falando, reconhece que você pecou contra mim, que você andou contrário ao meu caminho e adulterou e quebrou a aliança. Então há uma necessidade de arrependimento e retornar para o Senhor, renovando a aliança no ato de reconciliação. O Senhor está falando aqui de reconciliação. Volte para a presença do Senhor. Como outra hora que você vivia em comunhão com seu esposo, o Senhor da glória, vivia num relacionamento de profundidade, mas o pecado terminou te tirando da presença do Senhor, fazendo romper esta aliança. E o Senhor está falando aqui, por intermédio da sua palavra, para reconciliação, para a glória de Deus. Vamos ler aqui ainda Jeremias. O Senhor quer fazer uma nova aliança. Jeremias capítulo... E por que, Marcelo, o Senhor quer fazer uma nova aliança? Vamos ler antes, Tiago 4, verso 4, está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, observe, o povo se tornou inimigo de Deus. Outra hora, vivia em comunhão, em harmonia com o Senhor, num casamento de fidelidade, mas por causa do adultério, ou seja, do pecado, independente do pecado, o povo estava adorando imagem,
No nossos dias, a imagem está no nosso coração. A prostituição, os vícios, a fornicação, o adultério, a ira, a contenda, os vícios, tudo isso é pecado. De Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, você vai ver ali o pecado da natureza humana. Quando andamos daquela maneira, a aliança é quebrada, a aliança é rompida. E neste momento tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que a aliança sua com o Senhor foi rompida, mas o Senhor está aqui por causa da sua infinita misericórdia, dizendo: volta para mim, somente reconhece a tua iniquidade e arrepende-te e volta a fazer uma nova aliança. Vamos aqui ler rapidamente Jeremias, capítulo 31, o versículo 31 e 32, olha só o que está escrito. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Observe, a primeira aliança que Deus fez com o povo, quando tirou do Egito, lá no Monte Sinai, o povo quebrou essa aliança. E Deus está trazendo aqui uma nova aliança em Cristo Jesus, para trazer o povo que adulterou, que quebrou a aliança com o Senhor, para ser novamente, ou seja, fazendo uma reconciliação novamente. Há uma necessidade de reconciliação. Para finalizar, vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler para finalizar para a glória de Deus. Nós vamos ler capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 20, somente a parte final do verso está escrito assim: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu vou ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 20, está escrito a parte final do verso. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Reconciliação. O que acontece num casamento físico e terreno quando há traição? Quando um dos cônjuges é traído, mas aceita, perdoa e aceita a reconciliação. Ele volta, a esposa volta, que é a reconciliação. Quando a aliança é quebrada, porque a mulher adulterou, traiu o esposo, mas o esposo perdoa o pecado da esposa e recebe novamente a esposa, se reconciliando com ela e tornando novamente uma carne, um corpo só. É o que o Senhor Deus está falando neste momento através da sua palavra. Tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, que a aliança foi quebrada com Deus. Se tornou uma esposa infiel, está no mundo, na amizade do mundo, se tornou inimigo de Deus, como está em Tiago, capítulo 4, verso 4. Mas no verso 5 de Tiago, capítulo 4, fala que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou seja, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E o Senhor, Ele tem ciúme de mim e de você, porque Ele quer você para Ele. E esse ciúme é um ciúme de zelo, não é um ciúme doentio como do homem, mas é um ciúme de zelo e de cuidado de um esposo que é provedor, que provê a sua casa, provê a sua vida, que cuida, que zela e que deu a sua vida por você. O Senhor neste momento está dizendo: volta e se reconcilia novamente comigo, fazendo uma nova aliança. O Senhor está dizendo: eu te perdoo. Assim, repito novamente, como no casamento literal e físico, na terra, quando a esposa trai o esposo, mas o esposo, mesmo com a traição, com a infidelidade da esposa, ele perdoa ela e aceita novamente, fazendo novamente a reconciliação. Se reconcilia, ou seja, a reconciliação é trazer novamente a paz, a harmonia entre ambos. Deus neste momento está dizendo: se reconcilia comigo, eu te perdoo, volta para o meu caminho, porque grandes coisas tenho para fazer, porque os meus pensamentos não são teus pensamentos.
Os meus caminhos não são teus caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os caminhos do Senhor mais alto do que os vossos caminhos. E assim também os pensamentos do Senhor mais alto do que o nosso pensamento. O Senhor tem coisas grandes para a sua vida. E neste momento, Ele está chamando você. Se você que se desviou da presença do Senhor, é uma esposa infiel, que deixou o Senhor, rompendo a aliança, está no mundo neste momento, ou que sente a necessidade de renovar a sua aliança, mesmo indo para a casa do Senhor, aonde você estiver, vamos fazer uma oração neste momento. E você, no coração, na sua mente, você, com coração sincero, verdadeiro, venha novamente se reconciliar com o Senhor, fazendo essa aliança e a partir de então permanecer firme no Senhor. Feche os seus olhos e vamos fazer a oração de reconciliação. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Tem pessoa neste momento que está assistindo esse vídeo e que entende, Senhor, que é uma esposa infiel que adulterou. Ou seja, Senhor, pecou e passou a viver no pecado, se afastando do Senhor, rompendo a aliança do casamento. Mas entende, Senhor, que há uma necessidade de arrependimento e voltar, Senhor, de renovar esta aliança. O Senhor, através da Tua palavra, o Senhor, meu Deus, contigo habita o perdão. E o Senhor nos perdoa quando nós erramos e rompemos a aliança, nos tornando, Senhor, uma esposa infiel, Senhor. Pecando, Senhor, cometendo, meu Deus, a infidelidade, o adultério, com todo tipo de pecado. Pai, neste momento, essa Tua filha, o Teu filho está orando, com coração sincero, está havendo uma reconciliação no mundo espiritual. O Senhor está recebendo de volta, tornando novamente um corpo com ela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, receba, Senhor meu Deus, a nossa oração de reconciliação para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fica na paz do Senhor Jesus.